Olá, seja bem-vindo ao Novamente Cast, seu podcast de empreendedorismo, inovação e economia criativa. E hoje eu tô aqui com a Marina. Ela é psicanalista e vai contar um pouco da história dela pra gente hoje. Quero agradecer por você ter aceitado o convite, por estar conosco nessa edição. E eu queria que você contasse um pouco da sua história. Eu fiquei sabendo que você tem uma história de superação, que aí se misturou um pouco com a psicanálise. Como que foi isso pra você? Obrigada por eu estar aqui, também estou muito feliz. Então, eu tenho 34 anos, amanhã 35. Oh, parabéns, já Obrigada. antecipado. E eu sou deficiente visual, né? Eu perdi um tanto da minha visão. Trabalhei 10 anos na Secretaria de Educação como professora. E depois conheci e me apaixonei pela psicanálise. Então, eu desde pequenininha, dos meus 6 anos de idade, eu sonhava em ser professora. Aí eu ficava lá, pegava as folhas, né? Ficava lá fingindo que estava ensinando. Mas eu não fingia, porque eu alfabetizei minha irmã. Minha irmã tinha 4 anos, já sabia ler e escrever. De tanto que eu brincava que era professora. E eu falava que esse era meu sonho. E quando eu tinha 10 para 11 anos, meus pais começaram a perceber que tinha alguma coisa estranha, que eu estava com algumas dificuldades na escola. E me levaram em alguns oftalmologistas e até que, enfim, descobriram que eu tinha uma doença, que eu tenho, né, essa doença, que eu iria perdendo progressivamente a minha visão. E nesse momento foi um momento bem difícil para mim, para minha família. Meu pai e minha mãe me levaram em vários especialistas no Brasil todo, assim, desesperados. Meu pai queria me levar até para fora, porque é aquele momento de não aceitação, né, que a gente tem de não aceitar o diagnóstico. E os médicos falavam que até os 18 eu ia ficar totalmente cega, eu não ia enxergar mais nada. Então foi um desespero total que a gente viveu. Eu assim, me lembro dessa fase, deu até ficar meio anestesiada, assim, sem saber direito, sem entender direito o que estava acontecendo. Muito nova também para entender essa situação. Eu e minhas irmãs também, né? E eu sou a filha do meio. E graças a Deus, assim, só apresentou essa doença em mim. E é uma doença hereditária. E aí eu fui crescendo e minha visão estabilizou. E aí eu percebi... Meus pais nunca me trataram como uma pessoa doente ou que tivesse alguma coisa especial, nada disso. E eu com 18 anos, fui trabalhar. Comecei a trabalhar em vagas PCD, né? Para pessoas com deficiência. E fui fazer faculdade. Na minha época era mais difícil, né? Eu não sou tão velha, mas assim, não tinha tecnologia que a gente tem hoje, né? Sim. Então, não tinha celular, essas coisas que a gente podia fotografar. Hoje em dia o celular lê o que tá no quadro. Então, foi um desafio para mim fazer a faculdade. E depois disso eu fiz concurso, passei no concurso, comecei a trabalhar como professora, que era o meu grande sonho. Eu sempre gostei. E depois que eu comecei a trabalhar, mais de 10 anos, minha visão estava estabilizada, eu comecei a perder novamente a visão. Voltou tudo de novo aquilo. Nossa, e que aí, situação, hein? E aí eu fiquei assim, aí um monte de gente fala pra mim, né? Como você não vive ansiosa, com medo, como é que é isso pra você, né? E eu fui aprendendo a lidar com isso, né? Eu não vou ficar pensando, quando eu perder, se eu vou ficar, se eu não vou vivendo agora. Tá certo. E aí eu tive todas aquelas fases do luto, fase de negação, fase de depressão, fase de raiva. Tive raiva de Deus, raiva de tudo, né? E enfim, fui aprendendo a lidar com isso. E aí, quando eu tive que sair da sala de aula mesmo, né, parar de trabalhar com os alunos, eu trabalhei um tempo na direção e eu tive que sair do ambiente escolar. Isso foi um choque muito grande para mim. Eu ter que sair, né, é uma coisa que era meu sonho, que eu queria muito. E aí eu tive que abandonar isso, digamos assim, né? E as pessoas te falam assim, que agora você é inválido pro trabalho. Esse é o termo, né? Um termo bem pesado, né, pra gente. Você fica se sentindo assim... Aí meu pai, eu tava com meus filhos pequenos, começou a pandemia e eu saí da escola, que era o que eu gostava de fazer, eu me separei nessa época, e aí foi onde eu fiquei assim, gente, minha vida tá totalmente desajustada, né? E nesse período eu comecei a beber, tomar bebida alcoólica um pouco demais, excessivamente, né, assim... por conta desses tantos problemas, né? Eu não achava que era excessivo, mas hoje eu vejo, né, que era. Enxergar. Eu consigo enxergar. Eu achava que era diversão, que era, né? Mas, me separei, vou aproveitar a vida. Mas hoje eu vejo que não tinha nada de aproveitar. E aí, nesse período, eu tava tão perdida, assim, e foi quando eu conheci a psicanálise,
né? Eu ouvi falar e na verdade, eu fui procurar psicólogos e terapia para o meu filho, porque por conta da separação, ele tinha 3 aninhos, ele estava bem agressivo, uns comportamentos diferentes, né? Falei assim, não, vou procurar ajuda para ele, porque ele tá precisando. E aí eu fui numa psicóloga, que eu não sei nem o nome dela, nem... Mas eu acho que assim, foi um anjinho, né? Ela pegou e falou assim, você tem certeza que é seu filho que precisa de terapia? Bem assim, né? Eu acho que você precisa de cuidados, você acabou de se separar e tal. Ela, assim, de uma forma bem sutil, ela quis me dizer que quem tava precisando de ajuda era eu, né? Mas eu fui procurar estudar psicanálise, o desenvolvimento humano, essas coisas para ajudar meus filhos. A gente tem muita... Eu acho que eu tinha mais facilidade de olhar pro outro do que pra mim. Eu vejo essa dependência emocional que eu tinha. E quando eu entrei na psicanálise, aí que eu fui aprendendo, e lá, no curso você tem que fazer, né, as terapias também, tem que ter uma terapeuta que cuide de você e tudo. E eu fui me descobrindo, fui aprendendo as coisas que eu gosto, fui perdendo essa raiva que eu tinha de algumas coisas, aprendendo a lidar, aprendendo os momentos que eu poderia sofrer, os momentos que eu poderia ficar só na minha, os momentos... E aí fui descobrindo, por exemplo, eu não gostava de ficar em casa, eu gostava de sair demais. Depois eu fui descobrir que eu não gostava da minha própria companhia, que eu tinha dificuldade de ficar sozinha. Tudo isso eu fui descobrindo com a terapia, né? Nossa, que interessante. E esse era o motivo de você tanto procurar lugares para sair? Eu percebia isso. Eu não gostava de ficar em casa. Hoje em dia é uma dificuldade pra sair. Mas eu não gostava, eu saía demais, assim, porque eu tinha dificuldade, né? E eu fui aprendendo tudo isso com a psicanálise. E me formei como psicanalista. Sim. E atuo, né? Porque né, como psicanalista eu não preciso utilizar a minha visão. É assim, o que eu tenho de visão eu consigo trabalhar. É uma coisa que eu me sinto útil, eu posso ajudar as pessoas. Eu consigo exercer minha profissão tranquilamente. E é uma coisa que eu descobri que eu gosto também. E descobri que eu já era um pouco terapeuta, porque na escola a gente é um pouco terapeuta dos alunos, Sim, né? é. As crianças, na verdade, a maioria dos problemas de aprendizagem deles não são de aprendizagem, são problemas emocionais. Exatamente. E aí a gente quem é professor já tem essa consciência. E aí a psicanálise me abriu esse mundo, essa visão, esse leque. Nossa, que legal. E essa abordagem, junto com a sua história, você conseguiu reutilizar isso nos seus atendimentos, no seu método, dentro da psicanálise? Sim, eu tenho alguns pacientes que têm deficiência. E eu acho isso bem bacana, porque eu consigo entender bastante o que eles passam, as dores, né, as dificuldades, consigo compreender. E fora essa questão da minha deficiência, teve a questão da minha separação, que foi uma coisa bem difícil para mim, que é uma coisa que eu consigo ajudar as pessoas também. Então, assim, a nossa história de vida, né, vai ajudando pra gente poder criar armas para poder ajudar os outros. Eu vejo isso, assim, que as coisas que eu vivi me ajudaram a construir a profissional que eu sou hoje, com certeza. Tudo fazia parte aí de um teste, né, maior, para que isso acontecesse hoje. Em relação à psicanálise em si, hoje você aborda só a psicanálise? Você integrou isso com alguma outra prática? Como que é hoje a sua abordagem? Eu falo até pra minha psicanalista, que eu não paro de estudar nunca. Porque, você fez outros cursos? Fiz. O pessoal fala assim, psicanálise, o Freud já tá antigo, o Freud já tem 80 anos atrás, sei lá quantos anos, não quero saber disso. Então, assim, realmente tem coisas que vão se renovando. E eu acho que a cada dia a tecnologia vai avançando, o mundo vai mudando, a gente vai descobrindo coisas novas. Foi aí que eu aproveitei e conheci a PNL, né, que é a Programação Neurolinguística também, que é uma técnica bem avançada, que eles, né, prometem resultados mais rápidos. Aí eu falei, quero saber sobre isso, fui estudar sobre isso. Fui fazer minhas especializações na área de sexualidade, na área de transtorno de personalidade, então eu sempre fui... E acho que vai ser para sempre assim, né? E cada vez que a gente tem um paciente, um cliente, né? A gente vai entendendo e aprendendo cada vez mais sobre o ser humano. É uma coisa assim incrível. A gente nunca sabe tudo. Sim, é verdade. E assim, a prática da PNL junto à psicanálise, assim, você acha que dá para casar esses dois? Que melhora os resultados do tratamento? Como que é? Com certeza. Eu falo assim que eu acho que uma complementa a outra. A psicanálise vai lá é uma abordagem que vai lá nas nossas raízes,
Sim. para descobrir, né, os nossos porquês de agora. Tem até uma frase que eu gosto muito que fala assim, que quando nós éramos crianças, nós vivíamos. Agora, adultos, nós vivemos o que nós éramos, né? Nós só revivemos, porque a gente traz tudo de lá de trás, né? A psicanálise acredita muito nisso. E a PNL já é uma coisa mais prática, que quer saber do daqui pra frente, como que resolve isso, vamos resolver logo. Então, assim, acho que a união dos dois é uma coisa muito bacana. Até porque as pessoas, tem gente que não gosta da psicanálise, que acha um processo um pouco demorado, um pouco longo, lento. E aí vem a PNL com um processo, uma proposta bem rápida, que já outras pessoas não gostam, porque querem aprofundar um pouco mais nas suas raízes. Então, pra mim, a junção dos dois é perfeito. Você falou aí que as pessoas, quando é criança, vive, quando é adulto, meio que replica, reproduz o que já viveu. Como assim? Você pode explicar melhor pra gente entender esse contexto? Talvez muita gente se identifique com isso aí. Sim, a gente replica tudo, né? Nossos abandonos, rejeições, nossas feridas emocionais, que a gente vive hoje, a gente replica, né? Então, e muita gente usa isso até como desculpa. Isso não é pra usar como desculpa, é só pra gente entender por que a gente faz isso. Sim. Então, às vezes eu tô acostumada a ser abandonada, e aí quando eu fico adulta, eu procuro pessoas que me abandonem. Ou então eu nem deixo a pessoa se aproximar de mim porque eu não quero ser abandonada. Isso é uma coisa bem consciente. E aí, quando a gente vai trabalhando na psicanálise, a pessoa vai começando a contar e vai começando a entender coisas assim, que às vezes ela... Nossa, mas era por isso que eu vivia isso, sabe? Eu tive um pai que morou longe, me abandonou. Agora eu gosto de pessoas que namorar à distância, pessoas longe, que eu não sei me relacionar com pessoas próximas. São coisas assim muito... assim, que ligam, que a gente às vezes não percebe, sutis, né, da nossa vida, e que reflete lá na frente, né? A nossa autoestima, palavras que a gente ouviu, a maneira que nossa mãe falou, deixou de falar, o amor que a gente teve ou deixou de ter, tudo isso vai refletir no adulto que nós seremos. E aí isso reflete tanto o lado pessoal quanto profissional também? Também, o profissional é uma coisa muito importante, porque... agora, às vezes eu não cresci ainda, né? Eu ainda quero ser aquela criança que dá birra pros pais me dar. Ou eu quero chamar a atenção do meu pai. Ou então eu quero me vingar do meu pai. Ai, meu pai não me ajudou, não quis me ajudar. Agora eu sou adulto, mas ele vai ser obrigado a ficar comigo dentro da casa dele. Ele vai ter que cuidar de mim. São coisas tão inconscientes, né? Que a gente fala, nossa, jamais uma pessoa faz isso. Mas faz. A gente faz isso inconscientemente. Ah, não, meu pai me abandonou quando era criança, agora ele vai ser obrigado a cuidar de mim. Ou então ele, agora minha mãe fez isso comigo, agora eu engravidei, deixa ela cuidar da minha filha. Ela não cuidou de mim, o que tem ela cuidar da minha filha? Sabe, essas coisas que vão afetando a nossa vida, né? Ah, interessante. E aí, dentro da psicanálise, você consegue descobrir onde que isso surgiu, como que isso iniciou? Isso, a gente vai trabalhando as histórias a fundo. Até tem pessoas, por exemplo, que bloqueiam, né, as lembranças, que nem se lembram das coisas que aconteceram, porque por uma forma de defesa, de proteção. E aí, nesses casos, como que funciona? A gente vai mexendo até... Tem como fazer essas memórias voltarem? Tem. Ou se a gente não conseguir de jeito nenhum, aí a gente vai pra PNL, que é outra estratégia, né, pra gente conseguir resolver aquilo. Mas a gente vai mexendo ali até a gente descobrir o motivo e a gente conseguir mudar aquilo, ressignificar, perdoar. Às vezes as pessoas falam, eu tenho um ótimo relacionamento com todo mundo, eu não preciso perdoar ninguém. Mas às vezes não é que você precisa perdoar a pessoa, você precisa perdoar aquele momento, aquilo que aconteceu lá atrás. Eu tive uma cliente agora, eu estava até lembrando, que a mãe dela trabalhava demais e ela se sentia abandonada pela mãe. Sim. E aí, o jeito dela ser vista, ela começou a desenvolver uma compulsão alimentar. Porque o excesso de peso dela era uma forma da mãe olhar. E não é porque a mãe abandonou. É a maneira que a gente enxerga quando é criança. Não é o que realmente acontece, né? É o que a criança está enxergando ali. E ela se sentia abandonada pela mãe. Então, a gente vai voltar lá atrás. Será que você foi realmente abandonada? Sua mãe, né? Então, tudo isso a gente vai trabalhando. E a pessoa vai conseguindo entender e colocar as coisas no lugar. E vai cuidando da sua criança interior, vai se tratando, e a gente vai conseguindo lidar com as próprias dores, com as emoções. E eu falo assim que a terapia, o cuidado, né, com nós mesmos, é igual tomar banho, a gente precisa fazer sempre. A gente sempre vai ter pessoas que vão falar coisas, situações na vida desafiadoras, né? Nossa vida nunca vai ser linear. A gente sempre vai ter altos e baixos. Então, a gente precisa
e lidando com essas situações a vida toda. Ah, legal. Você tocou aí num assunto que é interessante, né? Que você falou que as pessoas não se lidam muito bem com a terapia e tudo mais, que é algo que tem que ser feito diariamente. Existe aí um preconceito em relacionado aí a tanto a terapia quanto a psicanálise. Acho que talvez a psicanálise até um pouco mais, que tem pessoas que não aceitam muito bem, que precisam, né? Estão realmente precisando, não chegam até esse nível de consciência de que eu preciso disso. Como que a gente pode trabalhar isso na pessoa? Eu falo assim que aceitar um processo terapêutico não é um passo fácil. Por isso que muitas pessoas até são contra, porque não querem assumir que não querem fazer parte desse processo. Porque não é fácil você mexer com coisas que estão ali escondidinhas, guardadas embaixo do tapete. Não é fácil. Eu até vi uma comparação que eu achei muito legal, falando sobre o lixo do planeta, né? Que é uma grande preocupação no mundo hoje, é para onde vai o lixo do planeta. E a gente acha que a gente colocou na porta de casa e saiu dali, pronto, né? Não tem lixo mais. Mas não, o lixo tá no planeta, ele é um grande problema do planeta. Ele foi para algum lugar. Ele foi para algum lugar. E as nossas emoções são assim, a gente acha que a gente não tá vendo ali, mas tá em algum lugar. Eu preciso trabalhar as coisas que me aconteceram. Então, assim, é uma coisa, é um processo de coragem. A gente tem clientes que fazem 1, 2 sessões e desistem, porque falam, não quero lidar, não quero, não é o momento, e tudo bem, né? Mas em relação ao preconceito, muitas vezes é isso, é a resistência, né? De não querer passar pelo processo. Sim. E outras vezes são pessoas que são muito racionais, realmente, e não acreditam. Mas, realmente, a terapia ela é fundamental, até porque a gente sempre precisa falar, né, falar é muito importante a gente colocar para fora, expressar nossos sentimentos, o que a gente pensa. E quando a gente não tem uma pessoa neutra, uma pessoa que está preparada para ouvir, isso pode ser até muito perigoso, porque a gente pode falar com a pessoa errada, né? Eu tenho até uma cliente que está em processo de separação. Ela, é muito complicado. Eu falo com a minha mãe fala, não separa, seu marido é muito bom. Aí eu falo com as minhas amigas, esse homem não presta, larga ele. Cada um dá uma opinião. E eu falei, realmente, quando as pessoas dão opinião, é baseado na história de vida delas, praticamente, né? Tudo nas crenças que ela trouxe, se homem presta, se homem não presta, se... Tudo aquilo, né, que ela vem carregando. Então, toda opinião que alguém dá na sua vida é cheio das coisas que ela vem carregando. Aí você... Não existe opinião neutra, então. É muito difícil. Alguém, principalmente que te conhece, que goste de você, que queira o seu bem, é muito difícil a pessoa dar uma opinião neutra. E quando você vai para um processo terapêutico, você consegue ter uma opinião, não é bem uma opinião, né? Mas a gente vai te ajudando a pessoa a organizar os pensamentos, a deixar tudo bem claro na cabeça dela, o que ela realmente quer, o que ela realmente pensa. Será que o que eu tô querendo fazer é porque eu realmente quero? São crenças que eu trouxe, são coisas que eu tô replicando. Então, tudo isso a pessoa vai conseguindo organizar e tomar a melhor decisão para ela, né? Ah, interessante. Em relação a um ponto que você falou aí, que é o fato da pessoa ela entender se é aquilo que ela realmente quer. Isso aí tá ligado a um outro ponto que você falou no início, a dependência emocional. Você podia falar um pouco sobre o que seria essa dependência emocional? Nossa, é interessante a gente falar de dependência emocional, porque as pessoas pensam assim, quando ouvem essa palavra, né? A pessoa é dependente emocional. Aquela mulher que apanha do marido e não larga. Aquele homem que a mulher grita, faz o que quer com ele, trai e ele não larga. Isso que é dependência emocional. As pessoas pensam, né? Que isso. É isso. Sim. Mas a dependência emocional vai muito além disso. A dependência emocional é quando eu dependo da outra pessoa para alterar o meu estado de humor. Eu dependo daquilo. Então, tem pessoas, por exemplo, que são dependentes emocionais dos pais, que são idosos. Eu preciso ficar cuidando do meu pai e da minha mãe. Aí você fala, vamos pra tal. Não, é que eu preciso cuidar da minha mãe. Aquele cuidado que ela tem com aquela pessoa é a vida dela, é o que ocupa a vida dela, a mente dela, tudo. E ela acha assim que tá fazendo... mas é porque eu sou uma pessoa, tô fazendo o que precisa ser feito. Será? Né? A gente fica pensando nisso. Às vezes são filhos também, né? Filhos pequenos, ou filhos até grandes, que os pais ficam protegendo demais. Amigas, hoje em dia eu vejo muitas amizades tóxicas, né? Amigas que aproveitam uma das outras, assim, sem pudor nenhum, assim. Sim. Né? Se aproveitam das amizades. Tem pessoas que... Homens também, de relações conjugais também, que veem a outra pessoa muito vulnerável.
né? E normalmente essas vulnerabilidades, aí volta aquilo lá, né? Vem lá da infância. Por que eu preciso agradar tanto o outro? Por que eu não consigo dizer não pro outro? Né? Eu não consigo desagradar porque eu preciso agradar, eu preciso ser aceita. Então, assim, dizer não é muito difícil, não? Parece uma palavra tão pequena, mas não é simples, é uma coisa bem difícil, principalmente dizer não para quem a gente ama, né? Sim. Para quem a gente não gosta, né? Tanto faz, às vezes. Mas tem gente que até para quem não gosta tem dificuldade, mas... Então, assim, a dependência emocional é isso, quando eu faço as coisas em função do outro. E a gente percebe muito isso, sabe? Tem um professor meu que falou uma frase uma vez que eu achei muito legal. E, assim, uma coisa simples. Ele falou, daqui a 100 anos você vai ser male-male um porta-retrato na parede de alguém. Ninguém nem vai saber suas escolhas. Eu fiquei pensando, eu falei, nossa. Até chega dói, né? Fala, nossa. Porque o tempo passa tão rápido, 100 anos nem tá tão longe, assim. Mas, assim, realmente, a gente deixa de viver, de fazer coisas, fazer a faculdade dos sonhos, ter a profissão dos sonhos, mudar de cidade, por pensar nos outros, né? No que as pessoas vão pensar, no que as pessoas vão sentir, e a gente se anula. E isso acontece principalmente em relações também tóxicas, né, abusivas. Isso é maior ainda, né, o que acontece, que as pessoas acabam vivendo a vida do outro, não sabem mais nem quem são. E isso aconteceu um pouco comigo no meu casamento, né, quando eu me separei, que eu tava até comentando isso, eu percebi isso, que quando eu me separei, eu falei, gente, eu não sabia pedir uma pizza. Assim, não sabia pedir no sentido de que eu ia pedir pizza, eu só pedia no sabor... Eu escolhia metade da pizza era o sabor que meus filhos queriam, metade da pizza era o sabor que meu marido pedia. Aí quando eu fui pedir pizza... uma decisão sua. Exatamente. Aí quando eu fui pedir pizza, eu falei, gente, eu não sei pedir pizza, tipo, pra mim. Sabe? É uma coisa não besta. Não fizer isso pensando em mim. É uma coisa simples, besta, mas quando você coloca isso no dia a dia, todos os dias, em todas as ocasiões... que você percebe, você fala assim, num dia eu me anulei porque eu fiz a comida que o outro preferia, no outro dia eu me anulei porque o outro não queria que eu fosse pra tal lugar, no outro dia eu me anulei. Lógico que a gente abre mão concessões em relacionamentos, mas se a gente sempre se anula, né, a gente abre mão de quem nós somos. Aí fica bem complicado. É verdade. E em relação a essa questão da dependência emocional, ela pode trazer prejuízos também para as pessoas em outros sentidos, não só em relações? Por exemplo, ela tem essa dependência aí nas relações dela. Isso pode prejudicar ela, sei lá, na vida profissional, acadêmica, em outras áreas da vida também, além de relacionamentos? Em todas as áreas da nossa vida, né? A área financeira é uma das áreas mais afetadas pela dependência emocional. Como assim? E a gente nem percebe, né? Isso que é engraçado. Porque... às vezes a gente não consegue ganhar dinheiro por conta das nossas relações e a gente não percebe. Então, quando eu começo a ganhar dinheiro, eu percebo que meu casamento tá ficando bagunçado, porque meu marido tá ficando incomodado. E ele, por exemplo, sabe, e eu percebo isso, inconscientemente eu já travo, já não consigo mais ganhar dinheiro. Aí você fala, nossa, não sei o que acontece que eu paro de ganhar dinheiro. Aí você já trava. Aí você nem sabe o porquê. Aí você tem uma dependência com seu pai, com a sua mãe, você tá começando a deslanchar na vida e trava. Parece que acontece alguma coisa, dá um freio, você tem que ir lá pedir dinheiro emprestado. Tudo isso é dependência emocional que a gente tem, que a gente precisa provar para nós mesmos, né? Não, eu posso contar com meu pai, eu posso contar com a minha mãe. Ou não, eu não posso ser melhor que meu marido, ou eu quero ser melhor que meu marido. Então, tudo isso são coisas da dependência emocional que afetam o nosso financeiro, a área profissional. Até a procrastinação mesmo que a gente fala, né? Muitas vezes a procrastinação vem daí, de ficar deixando, porque eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu quero, ou eu dependo tanto do outro, que deixa que o outro faz, ou eu vou esperar para que o outro faça. E aí eu não progrido financeiramente, eu não progrido profissionalmente, eu não progrido em nada, né? E eu falo assim também, Rodolfo, que foi uma coisa muito interessante para mim, que eu fui aprendendo com a terapia, porque as pessoas com deficiência, elas têm uma necessidade do outro, né, maior. Sim. Né? A gente tem, por exemplo, eu não posso dirigir, às vezes, dependendo de onde eu vou, tem letrinha pequena, eu preciso que alguém vá comigo, se eu vou num lugar novo, às vezes é um pouco, né, diferente. Então, assim, eu tenho uma certa dependência. E aí, as pessoas que têm deficiência, que é 9% da nossa população, é muita gente, né, elas têm mais dificuldade ainda de separar essa relação, sabe, de dependência. Até que ponto eu dependo do outro realmente, eu preciso daquela ajuda, e até que ponto é dependência.
Até porque os pais, às vezes, são muito protetores, os irmãos. Então, porque a pessoa fica assim, não se desenvolve, porque ela, né? Ai, a mãe e o pai trataram tão, né? Meu filhinho da mamãe. Isso não acontece só com pessoas com deficiência, né? Mas com a deficiência aumenta, né? Acontece mais. As pessoas são tão tratadas ali como, ai, meu bebezinho, bebezão, e a gente não cresce, né? Porque tá ali o filhinho da mamãe, o filhinho do papai. Sim. E a gente não se desenvolve. E a gente tem que separar, né? Isso. Até que ponto que eu realmente preciso de alguém, porque nós somos seres sociáveis, não vivemos sozinhos. E até que ponto que eu não preciso e eu tô deixando as pessoas tomarem conta, sem necessidade. Eu acho que esse é um ponto bem bacana da gente pensar, assim. Sim, Foi uma coisa que pra mim foi bem difícil de separar. Falei, será que eu preciso morar tão perto do meu pai pra ele me ajudar? Será que eu preciso de ter alguém na minha casa trabalhando pra me ajudar? Será que eu preciso... Sabe, foi uma coisa, pra mim foi bem difícil, assim. Tive que ir testando, fazendo os testes, pra ir fazendo os ajustes e aprender, porque se a gente... E é cômodo, né? Dependência emocional, você depender do outro é cômodo, né? É você não ter responsabilidades, não ter culpas. É muito mais fácil do que a gente ser dono, né, da nossa própria vida e arcar com os riscos, com os fracassos, com os acertos, com tudo. Nossa, é interessante, né? Essa ideia aí de se pensar dessa forma. E se tem um ponto que você falou, que aí eu acho que cabe também dentro da ideia de criação de filhos, né? Que é a questão da proteção, da superproteção, né? Isso gera um problema no adulto, que é aquele adulto que não sabe resolver nada só. É que vai sempre precisar de alguém, ele vai sempre buscar alguém para esperar alguém, né, para resolver os problemas dele e não vai tomar decisão sozinho, né? É o procrastinador nato, praticamente, né? Como que você faz, assim, para a pessoa identificar que ela realmente tem esse problema? Porque falar em dependência emocional, aí vem aquele viés, igual você falou no início, né? A pessoa acha que é só aquela mulher que apanha no marido e não consegue se separar. Mas todo mundo pode ter um grau de dependência emocional em algum nível, independente de quem seja. Se é dependente do irmão, do pai, da mãe. Como que a pessoa faz para ela entender que o que impede ela de seguir em frente, de começar a viver a vida dela realmente é essa dependência? Como que ela pode entender isso? Existe um método, um meio, um caminho? Eu acho que isso é muito autoanálise, autoconhecimento. A gente vai descobrindo isso conforme a gente vai se conhecendo e sabendo se observar. E sabendo se... Igual eu falei, a gente às vezes não liga os pontos, né? E por isso que às vezes também o processo terapêutico é bacana, porque alguém de fora que tá enxergando a sua história, né? A gente, quando tá de fora, é muito mais fácil de você ver ali, de você conseguir falar alguma coisa do que quem tá dentro, né? Então, muita gente até perto de mim, não, Marina, mas você tem que morar perto do seu pai, você não enxerga direito, você precisa. O que eu tava falando da opinião, né? As pessoas gostam de falar, e você ali dentro, você, acho que eu preciso, será que eu não consigo mesmo? Acho que eu não consigo, você se sente incapaz, você... Então, assim, para você ter esse despertar, é um autoconhecimento, realmente. É ir se conhecendo, descobrindo as suas capacidades, descobrindo os seus problemas, as suas dores, as minhas vivências, e o que eu preciso ressignificar, que a gente fala na psicanálise, né, que é dar um novo significado. O que eu preciso mudar e resolver essas relações. Não adianta também eu... só descobrir, que a gente fala que hoje um grande problema das pessoas também é que aconteceu um grande despertar na área do desenvolvimento humano, que as pessoas agora descobriram que o que aconteceu na minha infância influencia, o jeito que a minha mãe me tratou, e aí isso vira uma desculpa, uma justificativa, e não é a intenção. A gente tem que descobrir isso pra gente mudar, pra eu descobrir como que eu vou fazer diferente, como que vai ser agora daqui pra frente, não descobrir com aquele, né, com o intuito só de ficar... agora eu já sei, eu sou assim, não deixo ninguém chegar perto de mim porque meu pai me abandonou. Agora eu sou assim porque minha mãe me bateu demais, pronto. E não é o intuito, né? É a gente descobrir o autoconhecimento. E agora, como que eu vou lidar com isso? Interessante. E em relação à psicanálise, como que a psicanálise aborda esses temas hoje que estão, assim, não vou dizer que não é bem um tema, mas sim situações que hoje são bem comuns na sociedade, como a ansiedade, a depressão? A gente trabalha bastante visando, né, que eu falei, o daqui pra frente. E a ansiedade, né, o mal do nosso século, que é a preocupação com o futuro. E tudo isso nos processos terapêuticos, nós vamos trabalhando saber lidar com as situações do agora, saber viver no agora.
Na PNL também a gente aprende sobre a respiração, sobre o poder da presença. Por que eu tô me preocupando tanto com o futuro? Por que eu tô me preocupando tanto com os outros? Tudo isso eu vou descobrindo no processo terapêutico, né? Isso é uma coisa muito legal. A depressão, que é a relação com o nosso passado, que a gente sempre fala, né? Por que eu tô vivendo lá no passado? Às vezes você precisa de um processo de liberação, de perdão. Tudo isso a gente vai descobrindo nas sessões e você vai conseguindo tirar os pesos, né, que você carregava, e quando você vê, você consegue ser uma pessoa mais leve. Então, a gente fala assim que os remédios antidepressivos, eles não curam a depressão. Eles são paliativos. O que cura a depressão é você aprender a lidar com a vida, tudo, né? Os remédios, eles te ajudam no momento, né, pra você estabilizar e tudo. Mas o que cura, né, digamos assim, que as pessoas falam que não tem cura, mas o que faz você ficar bem realmente é aprender a lidar com as suas emoções. E isso vai acontecer através do processo terapêutico. Então, é muito importante a gente, né, ter o processo terapêutico. E hoje em dia também, com muita informação, excesso de informação, as pessoas estão ficando mais ansiosas, né? Sim. A gente fica... muita informação na nossa cabeça. E eu acredito que a terapia seja importante até por isso, porque a gente consegue, uma vez na semana, ter aquele tempinho para eu sentar, para eu pensar em tudo que aconteceu, falar. É muito incrível quando você começa a falar e organizar, olha, essa semana aconteceu isso, isso, isso. Você consegue colocar ali numa cronologia direitinho, você fala, nossa, olha o que aconteceu. Coisas que você nem tinha percebido, sabe? Assim, que você olha para aquele ponto e fala, nossa, aconteceu isso na minha semana, que interessante. E eu agi de tal maneira, por que eu agi dessa maneira? E a gente vai se entendendo e vai... É muito incrível, assim, como a gente vai aprendendo. E aos poucos... Você vai aprendendo a se autoanalisar. Uma coisa que, às vezes, você precisava do outro, do olhar de fora. Aí você já fala, opa, nossa, eu agi dessa maneira. Não, isso não é legal. Ai, nossa, eu acho que eu tô sentindo isso. Ai, por que eu tô sentindo isso? Você começa, você não precisa ficar com o terapeuta pra sempre, né? A gente fala que é uma muleta pra daqui a pouco você tá bom e conseguir andar sozinho. Não é uma coisa pra sempre. Mas aí, no caso da ansiedade, que é esse excesso de futuro, como que é a abordagem em si? Para tentar reverter esse quadro, né? Porque a ansiedade, ela vem com quadros físicos também. Uhum. É só o medicamento que resolve os quadros físicos? Não. A gente sabe que a ansiedade, a gente conseguir controlar os nossos pensamentos, né? Controlar as nossas emoções, é o que vai realmente melhorar. E esse controle das minhas emoções, da ansiedade, é o que eu tava falando agora, né? Que a gente vai aprendendo nas terapias que a gente faz, a gente vai aprendendo a lidar com os nossos pensamentos, né? Com o que eu tô pensando lá na frente. Tudo isso eu vou aprendendo a lidar. E conforme eu vou aprendendo a lidar, eu vou melhorando, né? Eu fico pensando, por que eu tô pensando lá na frente naquilo? Porque você começa a se questionar e começa a entender e começa aí na sessão de terapia a gente faz algumas abordagens que você pensa... Você consegue resolver o que está lá na frente? A gente conversa muito sobre que só 5% das nossas preocupações realmente acontecerão. Tudo isso a gente vai conversando e vai entendendo que o que eu realmente tenho que me preocupar, o que eu não devo me preocupar, porque a gente, né, tem coisas que a gente, infelizmente, ou felizmente, a gente tem que se preocupar lá no futuro. E tudo isso eu vou, no processo terapêutico, eu vou aprendendo a lidar com os meus pensamentos acelerados, com as preocupações, com o que eu realmente devo ou não me preocupar. Então, tudo isso a gente vai aprendendo em terapia. É interessante, né? Eu sou da sociologia e da filosofia, né? E tem um pensador que eu gosto muito, que ele fala que se um problema ele tem solução, eu não devo me preocupar. Ele tem solução. E se um problema não tem solução, também não deve me preocupar. Ele não tem solução. Pronto. Acabou todos os problemas relacionados ao pensamento excessivo, né? No caso dessa situação que você comentou aí sobre a psicanálise também aborda situações relacionadas a relacionamentos? Problemas em relacionamentos, por exemplo, conjugal, marido e mulher, que tá tendo problemas ali? Ai, com certeza, né? Eu acho que a gente... Nossa, a gente comentou... Existe essa terapia em casal? Como que é? Tem terapia em casal. A gente até brinca, fala assim, porque as pessoas vão procurar terapia quando o casamento já acabou. Já acabou praticamente, né? Quando a gente procurar antes, né? Mas já aconteceu de você pegar um casal nessa situação e reverteu a separação? Sim. Aconteceu já. Eu tô até com uma cliente agora que
eles tiveram questões de traição, de desrespeito, assim, palavras. E eles conseguiram resgatar um casamento. Estão agora vivendo uma fase bem... Não é fácil, né? E a gente fala assim que a terapia de casal é interessante porque as pessoas ou elas descobrem o que elas realmente querem, se elas querem permanecer ou não naquela relação. Então, assim, o intuito da terapia de casal é esse. Não é só resolver ou só desfazer. É a gente conseguir entrar ali num acordo, num consenso, para o casal descobrir o que é melhor para aquela relação naquele momento. E a gente, e na terapia de casal, a gente ensina o casal, a gente fala sobre a sexualidade, a gente fala sobre a parte de doação, até que ponto... A comunicação, né, que é o maior problema dos casamentos hoje em dia. A gente vê que o maior problema, né, quando chega no consultório é a comunicação. E a gente ensina o casal a se comunicar. Como que eu expresso pro outro o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando? Como que eu peço pro outro fazer alguma coisa? Parece coisa assim, sei lá, ai, sério? Mas, gente, é uma coisa tão... parece simples, mas que pode mudar, assim, um resultado totalmente do casamento, né? Das relações, coisas simples do dia a dia. E aí a gente espera as coisas, né, irem por água abaixo para procurar ajuda, às vezes. Eu acho que isso cai um pouco naquela... Acho que as mulheres têm mais isso, né? De ficar esperando que o homem se toque no que ele tem que fazer, né? Ele tem que se tocar que eu quero isso. Ele não percebeu que hoje é dia tal e que eu quero tal coisa. Como que ele não falou comigo ainda desse jeito? Então, a gente tem esse negócio de ficar esperando que a pessoa, sei lá, descubra. Ela tem que ter uma bola de cristal e tem que adivinhar. Olha, hoje fulano quer ser tratado assim, fulano quer tal coisa, quer ir em tal lugar, quer que eu ofereça, sei lá, tome uma atitude para isso. E eu acho que as mulheres procuram mais que os homens por conta disso, ou não? Sim. Normalmente, assim, até hoje, os que eu atendi foram as mulheres que procuraram. Mas os homens vão tranquilo? Vão de boa? Como vão. Que é? Eles vão, assim, não todos. Tem alguns que não aceitam, as mulheres chamam pra terapia de casal e eles não querem. Mas dá pra fazer só com um? Por exemplo, a mulher vai É mais só difícil, né? Quando a situação é o relacionamento, é mais difícil. Mas, assim... Tudo muda quando alguma coisa muda, né? A gente ouve essa frase. Então, assim, quando a mulher se posiciona, muda. Muitas vezes a gente consegue reverter e mudar um relacionamento só com um mudando. Mas, claro que quando os dois estão envolvidos no processo, é uma coisa muito mais fácil, mais rápida de se resolver do que quando é só um que tá envolvido, né? Mas tem homens que não querem porque não acreditam, porque não querem abrir a vida pra uma pessoa estranha. Tem alguns preconceitos, né? Acha que não precisa de ajuda, né? Esses preconceitos masculinos aí, que principalmente travam eles nessa questão de se abrir, de falar de sentimentos. Você acha que tem a ver aí também com traumas, com coisas aí da infância? Ou até mesmo com a forma que a sociedade, ela meio que oprime o homem a ser dessa forma, né? Sim, eu acredito que seja mais uma questão social mesmo, cultural. Porque os homens acham que homem não pode chorar. Homem é forte, homem não, né? Então, eu acredito que seja mais isso. E também os homens, eles gostam de resolver as coisas mais racionalmente. Também tem isso, né? Então, às vezes eles gostam sim, não, vai pra lá, vem pra cá, pronto, acabou, resolveu. Às vezes eles não gostam de ficar discutindo o assunto, de ficar tendo que lidar com aquilo. Então, assim, tem essa questão também dos traumas, né? Muitas vezes a gente descobre isso no processo terapêutico depois, que o homem não queria falar porque teve uma infância difícil e eles têm muita dificuldade de se abrir, né? De conversar. Tem todas essas questões, mas eu acho que a principal é a questão social mesmo. Interessante. E em relação à questão de personalidade, assim, você acha que tem personalidades, todo mundo tem uma personalidade, ou não tem? Como que funciona isso para a psicanálise? A psicanálise acredita nisso? Acredita, a gente fala sobre os temperamentos. Inclusive, assim, a gente sempre ensina os nossos clientes sobre qual temperamento que ele tem. Que tem os 4, né? O sanguíneo, o colérico, fleumático. A gente sempre ensina para a pessoa saber qual que ela é, como que ela lida com isso. Quando a gente faz terapia de casal também, a gente identifica de um e de outro, para um saber como lida com o outro. E as linguagens de amor também, a gente gosta, são 5 linguagens de amor, então no processo terapêutico eu sempre gosto de abordar isso, pra gente saber qual que é a nossa e qual que é a do outro, né? Porque, igual a gente tá falando no casamento, às vezes tem isso, meu marido nunca me dá presente.
Mas ele chega em casa e lava uma louça. Pra ele, isso é uma demonstração de amor, né? Diferente. Aí a mulher faz aquela comida, aquele banquete. Ai, meu marido não tá nem aí pra comida que eu fiz. Porque o homem não gosta. Não, pra ele, aquilo lá não significa demonstração de amor. Pra ele, às vezes, a linguagem de amor dele é outra. Ele gosta de ouvir. Então, assim, é muito importante. Você vê como que o autoconhecimento, né? Liberta. Realmente. Então, a gente vai aprendendo, se conhecer o outro. A gente conhece o dos filhos também, é muito bacana conhecer o temperamento dos nossos filhos, para saber como que a gente lida com eles no dia a dia, como falar. É muito diferente uma maneira de você tratar uma pessoa de um temperamento como de outro, né? É bem, bem diferente. Então, isso é muito bacana da gente trabalhar no processo terapêutico. Porque a gente se conhece e conhece quem tá ali pertinho da gente. Você podia explicar, mais ou menos, pro pessoal que tá assistindo aí, quais seriam esses 4 temperamentos? Para o pessoal tentar identificar em casa aí, para ver se ele consegue se encontrar. A gente tem... Deixa eu ver se eu consigo explicar de uma maneira mais... A gente tem os temperamentos mais abertos e mais fechados, né? Então, tem as pessoas que são mais espontâneas e as pessoas que são menos espontâneas, que são mais introvertidas. Extrovertidas e introvertidas. E tem as pessoas que são mais reativas e menos reativas. Aí a gente divide nesses 4 temperamentos. Então, por exemplo, a pessoa colérica é aquela pessoa que ela é explosiva, que ela fala o que pensa. Só que ela é uma pessoa super criativa, ela é uma pau pra toda obra, ela vai e faz. Só que ela é uma pessoa que não tem paciência de ficar ouvindo, de ficar, né? Aí o melancólico já é uma pessoa, que o próprio nome já diz, né? Uma pessoa mais fechada, mais melancólica. Então, se eu tenho um filho melancólico, um marido melancólico, eu tenho que prestar atenção que ele tá ali fechado no mundinho dele. O que será que ele tá pensando? Será que eu vou lá ajudar? Como que eu vou... se eu falar alguma coisa vai magoar, sabe? O colérico, que é explosivo, se eu falar alguma coisa, no outro dia ele... no outro dia já esqueceu. Então, assim, se eu for melancólico, meu filho, eu sei que eu não posso falar com ele, assim, qualquer coisa que ele vai guardar aquilo, ele vai remoer aquilo, ele vai ficar sofrendo com aquilo, né? Aí tem o sanguíneo, que é uma pessoa extrovertida também, né? Ela tá ali do lado do colérico, ela tem o colérico e o sanguíneo. O sanguíneo tá ali, ele consegue, é aquela pessoa comunicativa, que conversa com todo mundo, que gosta de estar ali no meio de todo mundo, mas é aquela pessoa meio avoada, que esquece das coisas. Aí eu sabendo que eu sou assim, eu já tenho, né, eu sou sanguínea, então eu sei que eu sou assim, eu já tenho uma agenda, eu já vou anotando lá. Tal dia eu tenho isso, eu tenho aquilo, pra eu não esquecer, pra eu conseguir me organizar. Porque as pessoas desse temperamento costumam muito deixar as coisas pra depois, porque esquecem, né, são meio avoadas. Tem os fleumáticos, que são as pessoas mais centradas, são pessoas muito centradas, elas são ótimas pra ouvir os outros, eles conseguem ouvir, têm paciência, né? Coisa que o colérico, não vai pra lá, não tem paciência nenhuma, alguém vai falar uma coisa, já expliquei 1000 vezes. O fleumático fala 50 vezes se for necessário. Ele toda explica, a calma do mundo. tem a maior calma, tem paciência. Então, são esses 4 tipos, né? Tem o teste pra gente fazer, na internet até tem, é bacana fazer pra gente conseguir entender quem nós somos e principalmente quem tá perto da gente, pra gente saber lidar com os outros, né? Acho que mais importante do que a gente saber, às vezes, só como que os outros têm que fazer com a gente, é saber como que a gente também faz com os outros, né? Porque às vezes a gente só quer saber... Não, você sabe que eu sou assim, tem que me tratar assim. Você sabe que eu sou assado. E é bom também saber o outro, né? Eu sei que o outro, que ele gosta de ganhar presente, então eu vou estar presente. Sei que o outro, ele gosta de se sentir amado com palavras, então eu vou falar que ele tá sendo amado. Então isso é muito Isso é no importante. caso já das linguagens do amor, né? Quais seriam essas linguagens aí também, para ajudar os casais aí que estão com dificuldades nessa fase aí da comunicação? A gente tem as linguagens do amor, tem um livro que é até as linguagens do amor para crianças, né? Que fala das crianças também, é muito legal. E as 5 linguagens do amor que a gente gosta de abordar e falar para as pessoas é sobre palavras de afirmação. Então, são aquelas pessoas que gostam de ser elogiadas, do que eu te amo, né? Gostam de ouvir. O toque, que é aquela pessoa que gosta de ficar abraçando, beijando. Aí eu até falo que é importante, porque eu até me lembro que a minha filha, ela é muito do toque, eu nunca fui. Aí a minha mãe até ficava me abraçando, pegando minha mão. Ai, mãe, para. Aí eu depois, com a minha filha fica toda hora em cima e abraça e deita em cima. Aí eu, ai meu Deus, me ajuda a desenvolver a linguagem do amor dela. Porque ela precisa se sentir amada. Aí eu vou lá no banho, lavo o cabelo dela. Porque eu sei que é o jeito que ela se sente amada. Eu posso falar te amo o dia inteiro, mas se eu não deixar ela ficar em cima de mim, ela não se sente amada. Então isso é bacana. A outra é atos de serviço. Então são aquelas pessoas que gostam de que você cozinhe pra elas,
que você vai lá e arruma alguma coisa na casa delas. Faça alguma coisa para ela, né? Assim, que ela vai se sentir importante. Outra linguagem de amor é presentes, né? Que tem gente que ama, mas tem gente que não liga, né? Tem pessoas que você pode dar o presente que for, mas se você falou uma palavra maldita, digamos assim, né? Atravessada, aquele presente não valeu de nada para ela, porque não é a linguagem dela. Então, tem pessoas que gostam de ser presenteadas e outras não. E a outra linguagem de amor é tempo de qualidade. São aquelas pessoas que gostam que você dê seu tempo para ela, passe tempo juntos. Você tá ali na cozinha cortando alguma coisa, seu marido chega do lado, você quer ajuda? Deixa eu fazer com você, vamos fazer alguma coisa juntos? Eu tô indo no banco, posso ir com você? Aquela pessoa que gosta de estar junto, de fazer coisas juntos. Essa é a outra linguagem do amor. E tem o testezinho também na internet pra gente fazer. E aí você sabe qual que é a sua e fica mais fácil de você dizer pro outro, né? Como a gente estava falando, expressar pro outro que eu quero receber, que língua que eu falo, e eu entender a do outro também, porque aí às vezes normalmente a gente quer demonstrar pro outro na nossa linguagem, e o outro quer demonstrar pra gente na linguagem dele. Aí fica ninguém se entende. Que negócio, vou comprar um presente pra você, mas vou comprar o sabor que eu gosto. Vou te dar um chocolate, mas vai ser do sabor que eu gosto. Ninguém se entende, né? E aí é onde entra ali as confusões. Uhum. Outro ponto na psicanálise que eu fico, assim, querendo saber é em relação a como que a psicanálise, ela tem tratado essa situação da sociedade atual, que é esse excesso de estímulo, né? Internet, rede social, estímulo para todo quanto é lado, né? Você acha que isso também está afetando aí mentalmente as pessoas? Sim, a gente até o Augusto Cury, né, fala sobre a síndrome do pensamento acelerado. E ele até defende que as pessoas hoje não têm tanto TDAH, né, que as pessoas querem déficit de atenção. Na verdade, o Augusto Cury fala que isso tem acontecido mais por causa dos estímulos, que a gente tem muito estímulo. Então, a nossa cabeça não está preparada para tanta coisa ao mesmo tempo, né? Tanta informação. Então, a gente fica, assim, pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. E essas coisas a gente consegue trabalhar como a gente até comentou antes, né? Falando de ansiedade, sobre o estado de presença, sobre saber como lidar com as coisas. E também a gente vai trabalhando técnicas de sono. Eu devo me desligar um pouquinho antes. Tudo isso a gente vai ensinando a pessoa. Porque tem coisas simples, às vezes, né? Que fazem toda a diferença no nosso dia. Sim. E nos nossos filhos também. Às vezes, né? Coisas da nossa rotina, ali no dia a dia, que faz diferença para que a gente consiga ser menos ansioso, as crianças menos agressivas. Tudo isso a gente consegue contornar. O que seria essa técnica do estar presente que você comentou? A gente ensina sobre a respiração. É uma coisa muito bacana, técnicas de respiração, meditação. E também as técnicas da PNL, onde a gente consegue controlar um pouco o nosso pensamento. De colocar os pensamentos longe, os que a gente não quer agora. Conseguir tirar os pensamentos que vêm, porque vem muitos pensamentos na nossa cabeça o tempo todo. E a gente consegue controlar como se fosse uma televisão, né? Que fica mudando de canal, mudando. E eu consigo tirar do canal que eu não quero, colocar no canal que eu quero, fixar no canal que eu quero. E tudo isso com os nossos pensamentos. São técnicas da nossa mente que a gente consegue programar a nossa cabeça. Pra gente não ficar com a nossa mente tão acelerada. Interessante, né? Isso aí ajuda até num problema que hoje a gente tem, né? Que é estar presente, de fato, naquele local, naquele momento, né? Que hoje a gente tem, principalmente com o celular, internet, esse tipo de coisa, a gente tá ficando cada vez menos presente nas coisas. A gente tá no almoço de família, mas não tá lá. A gente tá na igreja, mas não tá lá. Porque a gente está em todos os lugares e ao mesmo tempo não está. Porque a gente tem esse acesso a ver coisas de outro mundo, ficar acessando informações o tempo inteiro, então a gente acaba não estando 100% presente naquilo que vai fazer. Então é aquele fato de não se doar 100%. Você nunca se doa 100% para aquilo que você tá fazendo, porque você tá ali e não tá e não tá ao mesmo tempo, né? Então, acho que é uma técnica interessante essa que você comentou. Você acredita que essas mudanças tecnológicas aí que têm acontecido, né, na sociedade, elas também têm prejudicado as pessoas a perceberem que elas estão precisando dessa ajuda com a psicanálise, com terapia? Eu acho que é uma via de mão dupla hoje em dia, porque eu acho que hoje em dia, por um lado, a gente tem muita informação, então as pessoas antigamente
elas tinham mais preconceitos sobre os tratamentos, sobre entender sobre si mesmas, sobre buscar entender sobre o que passa na nossa mente. E hoje em dia, assim, com as informações, a gente sabe vários tipos de terapias, a gente entende muitas coisas. Então, tem esse lado, né, que foi o lado bom. Mas realmente tem o outro lado, que é o lado da dispersão, o lado das pessoas, né, usarem as redes sociais para olharem a vida do outro e elas ficam mais deprimidas, ou ficarem passando ali vídeos no TikTok e tal, e passar o tempo ali porque a minha vida tá tão chata, ou tão ruim que eu não quero lidar com a minha vida, então eu fico ali assistindo coisas. Então, assim, ao mesmo tempo que houve um grande despertar das pessoas em relação a essa conscientização, a gente tem outro lado de que realmente tá mais difícil de conseguir focar e as pessoas realmente quererem, né? Eu sei que eu preciso, eu sei que isso existe, mas eu estou disposta, eu vou atrás, eu vou fazer. Então, eu vejo esses dois lados hoje em dia. Isso é verdade. Na internet é isso, a gente vê um monte de vídeo, né? Ensinando meditação, você aprender a controlar os pensamentos, né? Pelo menos meditar um pouquinho, mas dificilmente você vê alguém parando para realmente colocar em prática, né? Justamente porque os estímulos ficam ali o tempo todo puxando para outras coisas. Que conselho você daria para quem hoje está passando por situações assim, talvez parecidas com o que você comentou hoje, um processo de separação, ou se identificou aí ouvindo o podcast de que ela tem uma dependência emocional, às vezes com o pai, com o irmão, com o filho, ou que ela tem traumas na qual ela está replicando e ela não está sabendo lidar direito com essa situação. Que conselho você daria para ela? Ai, meu conselho vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Se tiver condições, fazer terapia. Se não tiver condições de fazer terapia com a pessoa que você gostaria, tem terapias acessíveis, né? Tem lugares que oferecem gratuitamente, enfim. E se você não tiver condições de fazer terapia de maneira nenhuma, busque livros, né, que falem do tema que você tem dificuldade. Ou vídeos, igual a gente tá falando, hoje em dia tem muita informação, né? E fale, é bom você falar, mas a gente tem que falar sem querer ouvir a opinião dos outros e saber com quem a gente está falando. Mas é bom a gente falar. O pai da psicanálise, né, o Freud, ele fala sobre o poder da palavra. E ele fala assim que o que a gente não fala sai do nosso corpo de outra maneira, ou seja, em doenças, né, doenças psicossomáticas. Então, ele falava isso. Então, o que a gente não coloca para fora pela boca vai sair de algum jeito. Então, a gente precisa falar. Então, meu conselho, assim, seria isso. Tente fazer terapia. Se não, busque livros, ajudas em vídeos. E se não, busque que seja uma amiga, mas uma amiga que consiga te ouvir. Que você consiga falar. Opinião. Se você consiga falar, assim, livremente, né? Sem você ser julgada, sem nada. E para quem gosta da área e está querendo entrar hoje nesse mercado, qual conselho você daria? Escolha muito bem o curso onde você vai estudar. Saiba onde você quer aprender. Vê se você realmente gosta, porque vai estudar para sempre. A gente não para de estudar nunca. Mas o mais importante é gostar mesmo de estar com pessoas e ouvir, e ter paciência de ouvir e gostar de ouvir as pessoas. Esse é o principal. Interessante. Essa questão aí de ouvir, né? Tem uma coisa que eu fico me martelando, assim. O psicoterapeuta, né, no caso, ele leva muito também um pouco do que ele escuta para a vida dele? Ou você simplesmente diz se vocês conseguem desligar, tipo, aquilo é do meu paciente, eu não vou me preocupar com aquilo? Ou, de certa forma, mistura. Por que eu tô falando isso? Porque teve uma época que eu trabalhei com denúncias, e os primeiros meses para mim foram muito difíceis porque eu não conseguia me desligar do problema que eu ouvia daquela mulher, entendeu? E eu ficava pensando naquilo, e isso me afetava. E aí eu fico pensando, e quem trabalha com isso de uma forma constante, que é o caso da terapia, como que desliga isso? A gente precisa primeiro fazer nossa terapia também, que é uma coisa essencial pra gente conseguir ter essa diferenciação. E eu gosto de fazer meditação, de ter meu momento ali de silêncio, para poder recarregar minhas energias, porque eu acredito que não tem como você ficar ouvindo todo mundo e você não ser afetada por absolutamente nada. Eu também, também penso assim, acho que por isso mais a questão da pergunta.
Então, assim, a gente fica, por exemplo, se tem um cliente com alguma coisa, eu vou lá pesquisar sobre aquilo e saber, ai, como eu posso ajudar. Então, assim, a gente fica. E com o tempo, né, com a experiência, a gente vai aprendendo a separar, mas realmente é preciso a gente ter esse cuidado com a gente mesmo. Precisa ter, porque senão a gente vai ficando só, a gente fica ouvindo e vai colocar aquilo, vai, né, entrando na gente, quando vê, você tá cheia de coisas que não são suas. Então a gente precisa ter esse cuidado com a nossa mente, com certeza. Ah, interessante. Outra questão que me veio aqui também é se essa prática também dá para ser abordada dentro do ramo empresarial. Por exemplo, empresas também podem adotar técnicas da psicanálise dentro das suas equipes? Sim, com certeza. A psicanálise fala muito sobre isso, né? Sobre nós falarmos, fala muito sobre a comunicação. E a PNL, a Programação Neurolinguística, também é muito usada nas empresas, que trabalha foco, a gente, né, consegue ter um foco melhor, trabalhar melhor, ter o rapport, que a gente fala que é a identificação com o outro, o pessoal usa muito no setor, em vendas. Então, com certeza, a área empresarial tem muito, né, todo mundo lida com seres humanos, então a gente tem Sim. muito a aprender para conseguir atender o outro da melhor maneira, e os funcionários, e os clientes, com certeza. Ai, que bacana. Queria agradecer por você ter estado aqui com a gente, por ter aceitado o convite, por ter falado um pouco aí dessa história, da sua história de vida, né? Que é incrível aí, seu momento de superação e também falado um pouco da psicanálise, que é um tema muito interessante, que as pessoas precisam conhecer mais, acredito, que todo mundo deveria conhecer como que é, qual é a abordagem, né? Para as pessoas começarem a entender que é necessário, igual você falou, desse autocuidado, né? Que não é algo que você está fazendo que é um luxo, mas sim algo que é necessário, que a gente precisa, né? E a gente se entender também que muitas vezes a gente se apaga, né? Se ofusca. Quantas pessoas não vivem aí se ofuscando e vivendo a vida dos outros, né? Sem perceber isso. E que muitas vezes a terapia seja só um momento que ela tenha para ser ela mesma, para agir sendo ela mesma, sem ter um julgamento, sem se preocupar como ela vai falar, de que jeito, se vai atingir ou não o outro, mas sim ela poder botar para fora do que ela pensa. Eu acho interessante essa jornada, né? Como você falou. Queria agradecer por você ter vindo. Eu queria que você falasse aí para quem está assistindo, se caso a pessoa hoje ela se interessou, ela quer fazer esse tratamento aqui da psicanálise, quer fazer um acompanhamento, ela percebeu que ela está dentro de um desses casos que a gente comentou hoje, como que ela pode te procurar? Queria agradecer também por estar aqui, foi muito bom esse bate-papo aqui. E as minhas redes sociais, tanto YouTube, TikTok, Instagram, é @psimarinacandia. Então, @psimarinacandia. E eu tô ali aberta para quem pode até me chamar no direct, quem quiser falar alguma coisa, ficar com alguma dúvida, pode ir lá conversar que a gente dá continuidade aqui na conversa. Eu tô super aberta. Ai, que bacana. Queria agradecer você que acompanhou o nosso podcast até agora. Se você se interessou aí, quer conhecer um pouco mais, segue o @ da nossa psicanalista aqui, que é a Marina. E você vai encontrar muito mais conteúdos que podem, às vezes, te ajudar a tomar a decisão de seguir aí o rumo da terapia. Agradeço você por ter vindo e agradeço a nossa audiência por estar sempre aqui conosco. Obrigado e até a próxima.